Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Imigrando com Marco Moraes, onde eu estou sempre trazendo notícias importantes sobre imigração e outras leis americanas. Eu me chamo Marco Moraes, eu sou advogado de imigração nos Estados Unidos, sou o único advogado americano brasileiro a ter trabalhado nas 3 maiores agências de imigração do governo federal americano. Eu fui policial de alfândega e imigração no Aeroporto Internacional de Miami, fui também oficial de asilo político e refugiados, com a agência USCIS, além de ter sido promotor de imigração nas Cortes Federais de Imigração. Hoje nós vamos tratar de um assunto que tem causado bastante esperança, às vezes frustrações, que é a respeito da legalização dos imigrantes que estejam aqui nos Estados Unidos de uma forma irregular. Há pouco tempo, essa semana passada, e já vem aí um processo dessa promessa do presidente Biden de passar uma reforma mais compreensiva da imigração. Os parlamentares democratas estavam tentando incluir no orçamento, aí, na lei de reconciliação orçamentária, passar uma lei bem compreensiva de imigração. Contudo, o parlamentar do Senado, uma advogada, ela entendeu que essa reforma da imigração não pode ser feita através de uma reconciliação orçamentária, onde se vai discutir ali o orçamento para a nação, tentar incluir uma reforma bem compreensiva de imigração, uma nova lei de imigração nesse sentido. Então isso foi um balde de água fria para milhares, milhões de pessoas que estavam aguardando que essa parlamentar do Senado ela fosse concordar que a reforma da imigração poderia ser feita dessa forma. Contudo, os democratas, a bancada democrata no Congresso, eles não desistiram dessa missão de tentar ajudar milhões de imigrantes que estejam de forma irregular nos Estados Unidos. Então começaram a discutir aí algumas maneiras que como isso poderia ser feito sem necessariamente criar uma nova lei ou alterar uma lei que precisasse do apoio do Congresso e do apoio dos republicanos. Então começou a se discutir soluções mais caseiras, que não impactaria tanto uma reforma imigratória, não criaria uma nova lei. Eles falaram da lei do registro, que já é uma lei que existe, ou seja, não teria que se criar uma lei. O que é a lei do registro? Ela foi criada em 1929, ou seja, uma lei bem antiga, da década dos anos 20, em que, basicamente, como funciona? Eles estabelecem uma data de corte, seria a data do registro, e quem estivesse nos Estados Unidos naquela data poderia se legalizar. Ou seja, essa lei existe. E em 1929, a data que eles colocaram, o ano que eles colocaram foi 1921, ou seja, eles retroagiram 8 anos e falaram, 8, 9 anos e falaram, quem estivesse nos Estados Unidos até tal data, no ano 1921, quem estivesse ali, poderia se regularizar, dar entrada num processo aí de ajustamento de status e fazer o registro de residente permanente nos Estados Unidos. Então, a única coisa que bastasse, basicamente, era comprovar presença física nos Estados Unidos naquela data, em 1921. Obviamente, além de demonstrar ser uma pessoa de bom caráter moral, não ter crimes, enfim. Mas, basicamente, foi isso. Inclusive, não precisava nem pagar multa aí para fazer esse registro. Hein? E isso foi, essa lei foi utilizada em outras oportunidades, porque era uma lei que já existe, ou seja, é uma lei federal existente. O que eles faziam era apenas alterar essa data de registro. Então, de 1921, por exemplo, a última vez que essa data foi alterada foi numa reforma imigratória bem compreensiva que ocorreu em 1986, e naquele momento o Congresso falou, vamos agora alterar a data, que era de 1921, vamos trazer para 1972. Então, em 1986, o Congresso não fez uma lei nova, apenas alterou a data de registro, que
foi ao longo do tempo vindo e falaram, agora a nova data de registro é 1972. Então, em 1986, eles voltaram no passado aproximadamente 14 anos. Então, quem estivesse nos Estados Unidos comprovadamente presença física, em 1972, poderia fazer o registro para virar um residente permanente dos Estados Unidos. Então, se isso acontecesse hoje, seria uma excelente notícia. Por quê? Isso independe de grupos imigratórios particulares. Independe se você é um dreamer, ou seja, se você faz parte ali do DACA. Independe se você é um farmer, ou seja, trabalhadores ali rurais. Independe se você é um essential worker, que muita gente aí, muitos brasileiros estão tentando se qualificar como essential worker, independe disso. O que conta é a data de corte, quando que seria essa data de registro, né? No caso aí, como no passado, a tendência é voltar quase uns 10 anos, de 10 a 15 anos, se eles adotassem esse mesmo critério que vem sendo adotado, e hoje nós estamos em 2021, e eles voltassem para 2011, ou seja, 10 anos para trás, se eles voltassem 10 anos, obviamente, quem chegou depois de 2011 não se beneficiaria dessa lei do registro. Porém, se voltar apenas 10 anos, já beneficiaria mais de 6 milhões de imigrantes irregulares nos Estados Unidos. Ou seja, falava assim 11 milhões, mas já seria metade, quase metade desse número aí, ou metade desse número, 6 milhões poderiam se qualificar. Obviamente que quanto mais recente for essa data de registro, por exemplo, a intenção do presidente Biden era fazer uma reforma que beneficiasse quem estivesse nos Estados Unidos em 1º de janeiro desse ano, de 2021. Então, se a data de corte for uma data tão recente assim, aí maravilha, beneficiaria, diríamos aí, quase a totalidade dos 11 milhões, que quem estivesse aqui em 1º de janeiro de 2021 para trás, poderia fazer o registro e a data de corte seria aquela e poderia registrar-se como um residente permanente dos Estados Unidos. Isso é ótimo, isso seria uma boa solução. Porém, essa não seria a única solução caseira. Teria ainda a possibilidade de reviver, ressuscitar uma outra lei já existente nos códigos de imigração, nos códigos federais aí, no INA, no Immigration Nationality Act, que seria a seção 245I do INA, do INA, né, que a gente fala. O que foi esse 245I? A última modalidade nesse sentido ocorreu no final dos anos 90, começo dos anos 2000, ou seja, a gente está falando de 20 anos atrás, aproximadamente, em que a presença física, a data de corte, para demonstrar que a pessoa estava aqui nos Estados Unidos, era dezembro de 1999. Então, quem comprovasse presença física nos Estados Unidos em dezembro de 1999 e desse entrada em uma petição de família, o I-130, o formulário I-130, ou numa petição de trabalho, o I-140, ou simplesmente dar início a protocolar a certificação laboral, que é um processo que tramita primeiro, antes de poder dar entrada no 140, que tramita primeiro no Departamento de Trabalho. Quem tivesse o protocolo, a comprovação que deu entrada nesse pedido até abril de 2020, estaria amparado pela seção 245I. Então, além a 245I, ela exigia aí um pagamento de multa por pessoa de $1.000, a não ser que você se qualificasse para algum tipo de isenção dessa multa. Então, portanto, 245I e lei do registro seriam duas alternativas espetaculares que os congressistas poderiam utilizar para conseguir dar a volta na parlamentar do Senado, aí, nos republicanos, conseguir até inclusive o apoio dos republicanos, porque não seria uma criação de uma nova lei, seria simplesmente a alteração de uma data de corte. Então, e exigir aí o pagamento de multa.
Imagina, se hoje você exige o pagamento de uma multa que seja de $1.000, eu acredito que vai ser mais, poderia até ser mais. Quem não gostaria de pagar $2.000 ou até $3.000 para conseguir o Green Card? Não se esqueça, a gente tem o EB5, aquele visto EB5, onde pessoas, obviamente, são mais abonadas, pagam $900 mil para poder ter o Green Card. Então, fazendo esse pagamento... E outra coisa, no EB5, a pessoa não pode estar irregular. Então, ela está legal, ou está fora dos Estados Unidos, ou está aqui de forma legal. Então, não teria nem que se falar em multa. Nos outros, não. Isso na lei do registro e na 245I, é para beneficiar quem violou leis migratórias. Ou entrou pela fronteira sem ser inspecionado, ou de certa forma ficou além do prazo permitido, entrou com visto, mas ficou além do tempo. Ou seja, a pessoa cometeu uma violação das leis americanas. Então, se o governo colocar uma taxa e uma multa, imagina o tanto de dinheiro que o governo americano vai arrecadar. E isso seria ótimo porque poderia ser feito, inclusive, nessa reconciliação orçamentária. Já que estamos tratando de orçamento, olha o tanto de dinheiro que os imigrantes vão estar dando aqui para o governo americano ao pagar esse tanto de multa aí. Nós estamos falando de milhões, bilhões de dólares que traria para a economia. Isso seria ótimo, ajudaria muitas pessoas. Uma solução caseira, lei do registro ou seção 245I, sem ter que criar uma nova lei, apenas mudando a data de corte, mantendo o mesmo texto de lei. Ou seja, não precisaria de toda aquela engenharia para conseguir aquele apoio maciço de republicanos para conseguir aprovar a tão sonhada lei que pudesse beneficiar milhões de pessoas. Então fica aí a esperança de que ainda possa acontecer algo benéfico para os imigrantes que estão aqui de forma irregular e não conseguem de forma alguma se regularizar, a não ser que, às vezes, através de um casamento com um cidadão americano, que muitas vezes não é possível. E então, uma nova opção que foi ventilada aí, todo ano a gente tem um número X de green cards que o governo americano pode conceder, o número X de visto de residência permanente que pode ser emitido. Quando, isso no ano fiscal, o ano fiscal da imigração, ele vai de 1º de outubro de um ano, ou seja, esse vídeo está sendo gravado em setembro, então já estamos terminando um ano fiscal desse ano, que iniciou em 1º de outubro de 2020, vai terminar agora em 30 de setembro de 2021. O próximo ano começa em 1º de outubro agora, de 2021, e vai até 30 de setembro de 2022. Então, os vistos que não são utilizados naquele ano fiscal, eles podem se perder. Estamos falando, nesse ano fiscal, isso foi agravado, só um momento, isso foi agravado principalmente agora com a pandemia, porque o governo trabalhou de forma lenta, muito lenta, praticamente os consulados estiveram fechados em várias partes do mundo, não emitindo os vistos e não processando os pedidos. Então, por causa dessa lentidão, está se cogitando que aproximadamente 250 mil vistos de residência permanente, 250 mil green card vão ser perdidos agora com o fechamento do ano fiscal, que se encerra agora em 30 de setembro de 2021. Isso é péssimo, né? Imagina, tanta gente necessitando de um green card e vão ser jogados na lata de lixo aproximadamente 250 mil vistos de residência permanente. Então, também aqueles que, às vezes, qualificava para um visto e dormiu no ponto, não fez o trâmite necessário, também aí perdendo uma ótima oportunidade de receber o Green Card, está sendo jogado fora. E o que o governo quer fazer com isso? Recapturar milhares, talvez até chegando a número de milhões de Green Cards que no passado foram perdidos. Então, poderia se voltar aí uns 20 anos para trás, no passado, e ver ano a ano, cada ano fiscal, quantos green cards deixaram de ser utilizados e fazer o que eles falam, recapturar uma repescagem desses vistos e aí dedicar para quem esteja aqui de forma irregular. Isso também seria uma outra saída. Então, mas aí a gente tem que aguardar, né? Cenas dos próximos capítulos.
todo mundo apostando as fichas, muita gente aí falando que isso ia ser passado na lei orçamentária, aí, na reconciliação orçamentária, acabou não acontecendo. Então, mas essas outras opções seriam interessantes e muito importantes para regularizar todos os imigrantes aí, ou milhões de imigrantes que estivessem aqui de forma irregular. Espero que tenham gostado dessa notícia. A gente ainda tem que aguardar, a gente está tratando com o Congresso, com políticos, com Câmara dos Deputados, com o Senado. A gente não pode depositar muita confiança, temos que aguardar. Obviamente, puder escrever para os seus congressistas e pedir para que isso seja aprovado, ótimo, né? Colocar uma pressão a mais, tão importante que isso seria, mas não dá já para ir contando com isso. Tem chance? Tem. É difícil? É. Mas ainda tem uma esperança que isso possa acontecer de uma forma muito mais simples do que a tentada anteriormente, uma reforma geral aí, que pudesse abarcar vários grupos de imigrantes. Então, deixo aqui esse vídeo para vocês, espero que tenham gostado. Não se esqueça aí de se inscrever no canal do YouTube Imigrando com Mark Moraes, também no meu canal do Instagram, que às vezes no meu canal do Instagram eu acabo fazendo postagens mais rápidas, com notícias bem importantes que demandaria mais tempo para eu parar para fazer um vídeo. Vocês devem ter reparado aí que eu estou um tempo sem fazer vídeo porque tenho andado bastante ocupado e às vezes um post no Instagram, obviamente que não tem a repercussão, não viraliza como um vídeo de YouTube, mas é uma forma que eu tenho de poder dar uma informação em primeira mão sem ter que parar o meu tempo, às vezes muito ocupado, tratando dos meus casos, dos meus clientes, para fazer um vídeo com informações. Então, se inscrevam também me sigam lá no Instagram, @MarkMoraesLaw, L-A-W, Moraes é com I, Mark Moraes Law, que também, geralmente, eu posto lá muito mais rápido do que no YouTube. Então, um abraço a todos, não se esqueçam de se inscrever. Um abraço e até a próxima!